Nós vamos começar falando com o Carlos Andreasa exatamente sobre isso. Andreasa, no 3 em 1, várias vezes você considerou a possibilidade de Lula participar das eleições. E agora? Boa tarde. Oi, Denise. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Andreasa. Nesse momento, o que nós todos deveremos fazer, é o que eu estou fazendo desde que a condenação se tornou pública, é ler a sentença, né? Estudar a sentença. Essa é a minha maior preocupação, porque eu tenho em mente o que aconteceu faz pouco com o João Vacari Neto. Também, no caso do Vacari, aliás, multicondenado pelo Sérgio Moro, se eu não me engano, ele tinha 5 condenações em primeira instância. A primeira que chegou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre foi reformada, absolutamente reformada. Resultou, portanto, na absolvição do João Vacari Neto, na primeira vez em que uma sentença do Sérgio Moro condenatória sobre um personagem relevante, porque vejam, o João Vacari Neto é personagem onipresente nas delações relativas ao Lula. Não tenho a menor dúvida, como analista, como quem observa a questão política e o cenário que se cria, se constrói facilmente, juntando todas as informações disponíveis, que tanto João Vacari Neto quanto o senhor Lula estão sujos e são responsáveis. Mas nós podemos dizer isso na condição de analistas, nós podemos fazer ilações, suposições, mas o meu desespero, e a palavra é exatamente essa, Denise, é por encontrar nessa sentença do juiz Moro provas, para que lá adiante a gente não tenha o risco de ver o senhor Lula absolvido em segunda instância e, portanto, legitimado como candidato a presidente da República. Porque nós sabemos muito bem o que esse senhor é capaz de fazer na condição de vítima. E na condição de redimido, ainda por cima, de injustiçado, é o próprio capeta. Seria a decisão da senadora Gleisi, ou Andreasa, já é nesse tom, já é nesse sentido, da vitimização, não é? É claro, Thiago, você não tenha dúvida disso. Então, é muito importante estudar a sentença do juiz Moro friamente e tentar aqui, eu estou aqui debruçado, vocês precisam ver, eu estou desenhando e anotando aqui em busca dos fundamentos, porque o juiz Moro, para começo de conversa, até convido o ouvinte a ler a sentença, é impecável, né? Você vê a sentença do juiz Sérgio Moro, é uma aula de português, de raciocínio, de clareza, mas só isso não basta, né? Precisamos de prova. Então, eu continuo com a minha tese. Nós sabemos que a condenação em primeira instância de qualquer homem público brasileiro, com exceção do Lula, bastaria para arruinar a carreira do sujeito. Aliás, tem um monte de políticos com a carreira arruinada. Está aí o Aécio Neves, não estou dizendo que eles estão puros, mas está aí o Aécio Neves, está aí o Michel Temer, carreiras arruinadas sem qualquer condenação. No caso do Lula, minha gente, não basta a condenação em primeira instância. Ele será candidato, vai fazer política, vai fazer todo esse chororô, vai continuar circulando o Brasil inteiro. A questão é, será condenado a tempo em segunda instância? Dará tempo? A justiça chegará lá a tempo de inviabilizar a candidatura desse senhor? Tem as duas situações, de a justiça não julgar em segunda instância e depois de inocentar. Tem esses dois riscos. Pois é, tem a possibilidade dele ser inocentado em segunda instância, no caso do triplex, que é esse que nós temos agora, que é o mais adiantado. Eu, pessoalmente, entendo que a posição do juiz Sérgio Moro e dos outros juízes da Lava Jato é muito delicada, porque, vejam, é desagradável dizer isso. Eu tenho certeza de que o Lula é culpado, mas não basta isso. As denúncias, aquilo que o Ministério Público ofereceu ao juízo, tanto agora, no caso do Michel Temer, no caso da PGR, do Rodrigo Janot, tanto dos procuradores de Curitiba, as denúncias são frágeis. Qual é a denúncia sólida contra o Lula, segundo minha análise? A do sítio de Atibaia. Essa é muito consistente. Tanto Andreasa, que na sentença aqui, há um trecho em que o juiz se escora na responsabilidade do cargo de um presidente da República, né? Essa a grande afirmação dele aqui para dizer da acusação do Lula. E tem essas coisas relativas à propriedade, né? Ele diz, não se está, enfim, discutindo questões de direito civil, ou seja, a titularidade formal do imóvel, mas questão criminal, a caracterização ou não de crimes de corrupção e lavagem.
não se deve nunca esquecer que é de corrupção e lavagem de dinheiro que se trata. Então, o que o juiz está dizendo é que não há, de fato, e realmente, se você for pensar num crime que é corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tudo o que não há são provas evidentes. Agora, Andreasa, o doutor Miguel Reale considerava que essa falta de provas seria exatamente o crime de omitir as provas, de omissão de prova. Então, não haveria provas evidentes, exatamente o que se tentou manipular os documentos, manipular a propriedade do imóvel, exatamente para que o presidente ou ex-presidente não aparecesse. Pode ser uma justificativa para a justiça. Eu ouvi o Reale, eu concordo com ele, é muito difícil encontrar materialidade num caso como esse, mas no caso do sítio de Atibaia, nós temos fotos, nós temos uma quantidade incrível de provas. No caso do triplex, a prova material, objetiva, não há. Não há por quê? Porque é da natureza do que se investiga que se oculte as provas, obviamente, é isso que se trata. Só que existe a questão política. Aliás, o Miguel Reale tratou muito bem dela. Existe o modo, a exploração política como os petistas procedem. Então, a Gleisi já está lá, já estão todos eles alegando a falta de provas, se vitimizando, criando... Agora Lindbergh Farias. Criando um cenário favorável para o discurso do Lula, de que ele é um injustiçado, de que ele é um perseguido pela mídia, pelo grande capital, como se não tivesse sido ele, pelo menos desde a redemocratização, entre todos os brasileiros, o maior beneficiado pelas elites. Essa que é a verdade. Agora, Andreasa, acabou confundindo toda a situação lá em Brasília, porque nós estamos vendo a oposição que tinha se mobilizado para falar contra o presidente Temer, na discussão do caso da denúncia contra o presidente Temer, eles estão falando à frente agora e mudou o foco. Agora eles estão defendendo o ex-presidente Lula. Vejam que coisa incrível, como é a política e como esse país está doente, né? Nós tivemos uma crise de sistema político. O Michel Temer, desde aquele dia, daquela quarta-feira em que surgiu a notícia de que haveria a gravação do Joesley Batista contra o Michel Temer, isso faz mais de mês. Desde então, o Lula estava desaparecido e o foco estava inteiramente voltado em não era no presidente da República, era em derrubar o presidente da República. 17 de maio, são 2 meses, Andreasa. Desde 17 de maio, desculpa, 2 meses, hein? Porque o tempo, eu já perdi completamente a noção de tempo, né, Regina? Exatamente. Mas o fato é o seguinte, é pior ainda, 2 meses em que você tinha o Lula fora do foco, e o PT, portanto, né? Aliás, a minha principal crítica à delação do Joesley é a inexistência do PT. A JF é fruto do projeto de poder petista e o PT não aparece na delação. Aparecer verdadeiramente o premiado era o PT, né? Não só os Batista. E aí nós temos essa semana, agora se pode dizer, uma semana vitoriosa para o Temer, é inacreditável. Ele fez avançar a reforma trabalhista depois daquele voto do Sveiter na CCJ, ele aprovou a reforma trabalhista e agora sai do foco, ou pelo menos divide o foco. Mas ele pode não conseguir a definição, o julgamento antes do recesso. Pois é. Então, hoje o Michel Temer tem motivo para tomar uma meia tacinha morna de champanhe. É porque eu quero ver como é que esse noticiário vai ser dado amanhã, como é que finalmente os jornais vão dividir o protagonismo. Porque não dá para ser mais só o Temer, né, Denise? Andreasa, é interessante que nesse momento lá no Senado tem a sabatina da nova Procuradora-Geral da República e a TV Senado é obrigada a interromper essa transmissão se tem sessão no plenário. E a sessão do plenário está esvaziada, apenas os petistas praticamente estão lá e fazendo esse chororô que você está dizendo. Eles até nisso eles são espertos, porque eles sabem que tem que cortar outra sessão para eles aparecerem agora na TV Senado, né? Mas agora, meu caro Tiago Berrache, agora é hora de apagar a luz do Senado. Hoje sim, apaga a luz do Senado e sem quentinha, né? Configura o trem fantasma. Não precisa de canibalismo, porque aquele jantar ontem, almoço, sei lá, na mesa do Senado, foi uma sessão de canibalismo. Não precisa daquilo. Mas apaga a luz e deixa o trem fantasma da histeria falar à vontade. Vão ter que se explicar muito. A situação do Lula é indefensável do ponto de vista jurídico. Porém, a questão também é política. E politicamente, a gente precisa continuar alerta. Eles sabem manipular os fatos como ninguém.
Agora, Andreasa, você estava falando da falta de provas mais concretas e o Vitor La Regina vai fazer um resumo dos pontos colocados pelo juiz Sérgio Moro para justificar essa condenação do ex-presidente Lula. Pois é, Andreasa, a acusação é de Lula ter recebido 3,7 milhões de reais de propina da OAS em decorrência de contratos da empresa com a Petrobras. O valor se referia à cessão pela OAS do apartamento triplex ao ex-presidente, às reformas feitas pela construtora desse imóvel e ao transporte e armazenamento do seu acervo presidencial. No entanto, acho que a gente nem falou ainda nessa programação. Em relação ao acervo presidencial, Moro absolveu Lula nesta acusação. Ele levantou a interdição, o acervo foi liberado já para... Isso, inclusive o Lula pode ter acesso agora ao acervo presidencial. Na sentença, Moro também afirmou que a prisão imediata de Lula não deixa de envolver certos traumas e que a prudência recomenda que se aguarde um julgamento em segunda instância. Ele disse, como a gente ressaltou aqui, que caberia cogitar o decreto de prisão diante do comportamento de Lula, e entre esses comportamentos ele cita algumas entrevistas de Lula e alguns discursos que ele fez, principalmente o discurso que ele fala ou me mandam prender ou eu mando prender, fazendo referência inclusive aos jornalistas. Ele cita isso na sentença, inclusive publica o link de um site de notícia que repercutiu essa declaração do ex-presidente Lula e cita aí como um comportamento de Lula com medidas de intimidação a juiz e outras autoridades, além de episódios de orientação de destruição de provas. Naquele depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, ele tocou em vários pontos de que Lula vinha falando, essas ameaças que ele fez em várias entrevistas que ele concedeu, porque ele pegava rádios de outros estados, rádios menores, que sabia da repercussão na internet, então ele falava o que ele bem entendia, não é, Vitor? Exatamente. E agora, só para ler essa parte final do despacho, que é importante, que é a decisiva. Ele fala que o ex-presidente Lula respondeu o processo em liberdade. Há depoimentos de pelo menos 2 pessoas, no sentido de que ele teria orientado a destruição de provas de Léo Pinheiro, tomado neste processo, e ainda de Renato Duque. Como defesa na ação presente penal, tem ele orientado seus advogados, adotado táticas bastante questionáveis, como de intimidação do ora julgador, e fazendo também depois a referência a essa declaração dele de prendê-los pelas mentiras que eles contam, que foi uma declaração dele do começo do ano. Aliando esse comportamento com os episódios de orientação, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte. Bom, 3 horas e 36 minutos, nós vamos nos despedindo aqui do Carlos Andreasa, que vai se preparar para o 3 em 1, né, Andreasa? Até logo mais. Que vai ser quente hoje. Tchau, pessoal.